Boa noite a todos, boa noite Gilmar. Boa noite. Estamos aqui para o 13º Samurai Cast. Quarta-feira, 8 de dezembro, chegando à reta final do ano. 8 de dezembro, Se né? acabando. O ano passou rápido, né? Queria agradecer os nossos apoiadores, Big Cake, através da Brenda, Padaria Fênix, onde a gente faz nossos lanches. Acabamos de tomar um café com esse Com esse pão muito bom, por sinal. Sacolão Pioneiro, os kits de natais lá, bacana. Mercado Super Tem. Energético Fábio, fabuloso, da Forever, através da Dona Laurici, aliás avisei ela que acabou. AR Pacheco, do nosso Adalto ali, Pacheco. SM Tendas e Coberturas, através do Eduardo Soner Machado e Vive. Taylor, regulagem eletrônica de motores. Importante em tempos de gasolina cara, né? CTS, Transporte e Turismo, esses daí vale a pena. Cláudia, muito obrigado pela parceria, pelo apoio, pela confiança. Sabor da casa, através da Dona Carla Weiler, comidinha caseira, boa, barata. Agroferragem Bernardes também, um ótimo parceiro nosso, daqui de perto, nos ajuda, nos apoia. É isso, gente, vamos dar início a mais um Samurai Cast. Mais uma vez peço para vocês nos seguir lá nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, @CEVitória. Só digitar lá, buscar, procurar. Inscrevam-se, peçam que os conhecidos inscrevam-se. Precisamos chegar nos 1000 inscritos para poder transmitir nossas atividades ao vivo. E hoje a bancada com nós dois me leva a abrir um parênteses nesse início, porque quando a gente projetou o Samurai Cast, a ideia era trazer convidados, né? Exato. E trouxemos convidados, mas também convidados fora do contexto do clube. Representantes da comunidade médica, jurídica, enfim, da parte médica, fisioterapia, nutrição, tudo que possa linkar de alguma maneira ao esporte, né, direito desportivo. Só que como a gente lançou o Samurai Cast já na reta final do ano, a maioria dos profissionais eles estão ultimando seus afazeres, já prevendo o recesso, né? Já sim. Mas com certeza aí depois Escasso que de passar, tempo, né? Exatamente. Passando essa fase aí de festas e férias, certamente teremos convidados na bancada para daí ampliar o leque de assuntos e conteúdos, né? Para levar para os nossos telespectadores. Exatamente. Seleto grupo de telespectadores. Isso aí, nossos seguidores aqui, né? Mas enfim, vamos falar um pouco mais do nosso clube. Reta final, final de ano, planejamento para 2022. A base é a pleno vapor, né? Vai parar ali entre as festas, mas depois segue, está em plena pré-temporada pro torneio que se avizinha, né? Ela para na antevéspera de Natal, recomeça na segunda-feira, o Natal é sábado, né? Natal é sábado, recomeça na segunda-feira, aí trabalha a semana toda, para na antevéspera do Ano Novo, dia 30, que dia 31 é sexta-feira, dia 30, quinta-feira para, né? O rachão, o famoso rachão de final de ano, e aí recomeça só na quarta-feira, dia 5. Recomeça só quarta-feira, dia 5. E aí dentro do cronograma que a gente idealizou já, pensando já justamente nessa competição que tu falou há pouco aí, dos nossos parceiros da Soccers, né? É o primeiro grande compromisso dessa equipe, né? Desse setor aí. Exatamente. E agora sábado temos um amistoso da nossa equipe profissional. Vamos a Santo Antônio da Patrulha. Jogar contra o Liberdade. Não é o primeiro jogo durante o ano que a gente joga contra essa equipe, porém é uma equipe bem qualificada.
E a gente busca a preparação porque dia 18 nós vamos ao Estádio do Vale, em um amistoso muito importante, de grande visibilidade, onde vai contar com presenças ilustres do mundo da bola. Exato. E aí, para nossa equipe, para nós da comissão técnica, para nós da diretoria, para nós, para o clube, e principalmente para os atletas, é uma oportunidade, mais uma oportunidade que o clube oferece. E eu digo mais uma porque durante esse ano, mesmo com pandemia, mesmo, né, a gente conseguiu fazer coisas que, olha... Sem muito suporte financeiro, a gente conseguiu fazer algum milagre, sim. E sem contar que hoje a gente recebe uma notícia que a gente é um franco favorito para disputar o estadual amador, uma vez não disputando o profissional, né? E eu já tô largando no vento porque eu sei que... Estadual amador em 2 categorias, né? Em 2 categorias. É uma indicação. Indicação. Uma indicação, não houve uma entrega de currículo, nada. Sim. Fomos lembrados pela conduta, pela organização. Pelo trabalho, né, que a gente desenvolve aqui. É uma forma até de ver que o trabalho está no caminho certo, está sendo reconhecido. E foi uma notícia que nos deixou lisonjeados. Bacana e mesmo. Outros projetos grandiosos que estão se desentravando, digamos assim, né? Logo para o ano que vem, já no início, que vem coroar aí um ano de muito sacrifício, muito trabalho. Nada fácil, né, Gilmar? Nada muito fácil, não. Bem pelo contrário, a gente se privando de muitas coisas, fazendo o tempo render ao máximo, né? Esticando as horas do dia e muitas vezes da noite, da madrugada, idealizando alguma coisa. Abrindo mão de muitas coisas. Com a certeza e a satisfação de um dever que está sendo cumprido, né? Que a gente abraçou uma ideia e que temos certeza e até alguma convicção de que vamos chegar lá. Eu sou suspeito em falar, mas eu sou muito esperançoso, né? Eu tô muito esperançoso que as coisas se concretizem. Eu confesso, Gilmar, que eu fico um pouco... Não é frustrado a palavra certa, assim, sabe? Porque a gente começou o ano com um gás, assim, com mais pessoas junto, com gás, sabe? E à medida que as coisas foram acontecendo... Parece que assustou, né? E o pessoal foi diminuindo, foi correndo, foi assim, não, sabe? Eu não sei... contigo deve ser a mesma coisa. Eu não me assusto com esse tipo de coisa. Claro, a gente fica... né? Mas a gente se assusta, mas não corre, né? E, cara... a gente, quando começou, sabia aonde é que queria chegar, né? Pois é, então, cara. não é surpresa o que está acontecendo mais, né? Pois é, não é surpresa, mas sabe que eu acho que foi surpresa para essas pessoas? Porque o planejamento, ele existe desde lá. Talvez não tivessem a ideia da magnitude que era e que podia alcançar, né? E a hora que chegou, e agora o que eu faço? Esmoreceu. E agora o que eu faço? Sabe? E isso deixa a gente um pouquinho preocupado, né? Um pouquinho preocupado porque na medida que a gente vai evoluindo, a dificuldade vai aumentando, o tempo vai sendo exigido e o elenco vai sendo diminuído. Quando era para ser ou manter ou aumentar, vai diminuindo. E aí isso aí vai sendo... O trabalho vai aumentando e o elenco diminuindo, né? É complicado. Mas eu acho que isso é normal. Por exemplo, nessa crise do Grêmio. O novo assusta. Essa crise do Grêmio. Se eles tivessem, eu acho, né? Quando aconteceu todo o processo de que saiu a delegação inteira do Renato, toda aquela parte de gestão, deixou pessoas que não estavam acostumadas a tocar sozinho, que precisavam da bengala para fazer o negócio. E a bengala não tinha mais a bengala.
O que o Romildo fez? Ele trouxe os cascudos de volta, que é o Sérgio Vasquez, o Serginho, conheço, me dou bem com ele. Né? Trouxe o Denis Abraão, são dois cascudos, dois gremistas antigos ali, estão acostumados a peleia. Se eles tivessem trazido esses caras antes, logo que aconteceu, que eles idealizaram o negócio, de repente o Grêmio não estava passando por essa situação. Eu vou te dizer que se o campeonato tivesse mais 10 rodadas, eu apostaria na não queda do Grêmio e na queda do Internacional. Que loucura, cara. Analisando o rendimento, contexto, o contexto, né, dos dois, porque eu sei que os gremistas vão me odiar pelo que eu vou dizer, mas depois que saiu o Renato, quem deu assim um equilíbrio pro time foi o Wagner Mancini. Sim. Ele conseguiu assim equilibrar, e se tu analisar bem, se tivesse mais 5 ou 6 rodadas, não precisava nem 10, eu acho que ele salvaria, e ainda não está livre de salvar. Ainda tem uma combinação de resultados que pode salvar o Grêmio. Cara, mas eu vou te dizer que seria muito injusto, cara. O Grêmio não ficou, para não dizer que não ficou só a primeira rodada que não tinha como ficar fora da zona, cara. É que ele empatou a primeira ainda. Foi subestimado o problema, né? Ah, cara. Foi subestimado o problema. 37 rodadas na zona de rebaixamento. Pra te ver o nível do campeonato. Que tá tão fraco que 37 rodadas na zona de rebaixamento e ele ainda corre o risco de não ser rebaixado. Não ser rebaixado. Com 43 pontos. Cara, eu vou te dizer assim, esse campeonato dá pra se dizer assim, ó, que foi um campeonato... Sem tirar os méritos do Atlético Mineiro, sim. Mas realmente o nível técnico... Nossa! Se igualou, mas só se igualou com a régua lá embaixo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, de uma forma muito injusta, os clubes, os principais clubes, eles sempre têm outros compromissos que eles priorizam, né? E é um campeonato muito fácil de ganhar ele. Porque tu só precisa somar pontos, mas tem que entender que os primeiros 3 pontos da rodada inaugural, eles podem ser os pontos que vão fazer a diferença lá no final. E aí vão deixando para buscar no segundo turno praticamente, que o campeonato esquenta de verdade. Sabe o que se eu assumisse uma equipe num campeonato nesses modelos assim, eu ia retomar a época que eu estudava, que minha mãe falava: cria gordura. Estuda o primeiro, segundo e o terceiro bimestre, na época era bimestre, porque o primeiro tu tá revendo coisas que tu já sabia, tira 100. O segundo tu tá revendo e alguma coisa nova, tira 100. O terceiro já é mais difícil, mas aí tu já tá. O quarto vai ser a finaleira. O quarto, quando é mais difícil, pô, tu já tem... De repente tu não precisa mais 80 na época. Tu tirar 40, tu tá passado. Já soma a média. E o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, ele não é muito diferente. Ele deixa pra correr na reta final. E ele vem de encontro com o que tu tá falando agora. Cria gordura, chega começando. Por exemplo, o próprio Bragantino. O Bragantino ele só tá onde tá porque ele começou bem. Começou bem, senão tava brigando lá embaixo. Brigando lá embaixo. O próprio Internacional. Ele começou bem, teve uma produção e de lá pra cá ele... Cara, no segundo turno... A campanha do segundo turno, acho que ela quase se iguala do Grêmio. Olha, cara, eu acho que até é pior que a do Grêmio, cara. Eu ouvi alguma coisa comentando ali que eu acho que até é pior. Pois é uma... Eles deixam pra correr na reta final. E tudo é planejamento, né? Planejamento. Eu acho que, claro, tu não pode estagnar a capacidade física do jogador. Mas tu tem como criar um padrão de jogo e mudar peças a cada rodada, a cada situação, a cada competição. Né? Se é uma competição que é um mata-mata, por exemplo, tu joga de uma maneira diferente da que tu joga por pontos corridos, mas tu tendo aquele padrão ali e mudando sempre algumas peças, tu consegue ter todo o elenco de forma homogênea, trabalhando em cima de um sistema. E não precisa essa questão da priorização. Sim. Porque tu joga uma competição para
para ganhar ela, para trabalhar em alto nível, e aí a outra tu escala um time totalmente descaracterizado. Não que aqueles jogadores não tenham a capacidade, mas tu precisa ter um conjunto. De certa forma, tu acaba até subestimando o time adversário, porque se tu prioriza uma competição, tu vai jogar contra alguém. E esse alguém pode te superar. E a hora que te superar, acabou o ano pra ti. Porque aí quando tu vai correr na outra lá, já tá tarde Já demais. tá tarde demais. É o que acontece a maioria das vezes. E que tu vê, anos após ano, para falar deles, que é os que estão mais perto de nós, né? Sim. A dupla Grenal disputa o quê? A dupla Grenal disputa o quê no Campeonato Brasileiro? Uma vaga na Libertadores do próximo ano. Sim. E esse ano não vai ter nenhum O gaúcho. Internacional chegou ali na reta final do Brasileiro do ano passado, chegou a disputar o título. Faltou um gol para vencer. Pois é. Né? Então mas por que chegou a disputar o título? Porque teve um momento que ele conseguiu se dedicar exclusivamente para aquela competição. Sim. E aí teve a sorte de empilhar algumas vitórias em sequência, porque também é outra situação. Jogos de 3 pontos. Tu vence 5 em sequência, tu dá um pulo na tabela. Exato. E perde 2, já cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Mas tu vê só o nivelamento do nosso futebol gaúcho, né? Nós não vamos ter nenhum representante na Libertadores. Não. E pelo menos um vai rebaixar. Um gaúcho é certo que vai rebaixar. Pelo menos um rebaixa. Ou o Grêmio ou o Juventude. Os 2 candidatos a rebaixamento são... Um rebaixa. Tem um terceiro, que é o Bahia, né? Sim. Mas igual são 4. Uma das vagas será gaúcha. Uma das vagas vai ser gaúcha. Isso não foge disso. E nenhum representante na Libertadores. Fazia anos que isso não tinha. Bastante tempo. Que não tinha um representante gaúcho lá. Tempo. E outra, são 8 vagas. Teve uma época que era só 4, são 8 vagas. 8 vagas. 8 vagas para Libertadores e a gente não aí, conseguiu pra além da frustração da torcida, a grana que se perde, né? Pois porque são cotas milionárias que não dá para deixar fora. Em tempos de crise, de toda essa recessão que tá, tu abre mão só por uma questão de planejamento. Eu vou te fazer uma pergunta, já que a gente está nesse processo, eu quero... Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, ele sendo rebaixado, ele vai baixar a folha de pagamento dele. Até porque as receitas serão menores, né? Pois é, isso que eu queria entender. Por exemplo, né? A mídia está falando que tem que fazer um orçamento Série B. Mas é muita diferença? Vamos lá. O campeonato da Série B dá mais público do que a Série A. Não tem mais cota de televisão. A cota de televisão é muito pouca. É igual para todos. O fato de ter vindo da A não tem vantagem nenhuma, como tinha até pouco tempo. A participação do Campeonato Brasileiro não é que nem na Copa do Brasil, que é valor. Não, é investimento referente à tua logística que tu vai fazer. Um pouquinho a mais. A única da televisão, né? Não, a federação, a CBF, ela dá um valor. Ela dá um valor, mas o valor não é um valor tipo assim, que vai dar muita diferença da Série A para a Série B. Aí fica uma dúvida. Por que não manter uma equipe competitiva? Nem toda equipe cara é competitiva. Se eu fosse, não há uma lógica nesse sentido. Grana é dinheiro. Não. Grana... Sim, mas o que eu quero dizer assim, não é nem nessa comparação. O que eu quero dizer assim, eu, né, pensando como presidente, se o meu time tá na Série B e eu quero ir para A, eu fortaleço ele para jogar A, para passar e jogar A. Se o meu time tá na A e ele caiu para B, eu vou fortalecer ele para jogar B. E para jogar B para poder subir para A. E eles vão enxugar o orçamento. Se eles vão enxugar o orçamento, como é que eles vão conseguir montar um time competitivo assim?
Porque tu haja visto, que tu, por exemplo, os times que sobem são os times que mais investem. Aqui no futebol gaúcho foi assim. O União Frederiquense e o Guarani foram os times que mais investiram. E aí subiram. Os times que não investiram não subiram. Mas daí tem que haver uma coerência Subir uma música gravada. Tem que haver uma coerência entre uma pequena interferência. Voltando ao raciocínio, tem que haver uma coerência entre o investimento e a competição. Primeiro, vou falar como tu falou como presidente, vou falar como diretor de futebol. Tu tem que primeiro definir uma filosofia de trabalho, filosofia técnica de trabalho, né? E aí buscar no mercado um técnico dentro da tua filosofia. Porque não adianta tu também ficar... teve um resultado mal, vai lá, troca tudo. Tu tem que ter uma convicção. Lá no início do ano tem uma convicção. Qual é traçar os objetivos. O Grêmio caiu, o Grêmio tem que voltar. Porque quem rebaixa é o torcedor. É o cara que chega na obra para trabalhar, é zoado. Sim. É o tio velho que vai na padaria buscar seu pão, é zoado pelo vizinho. Esse vai amargar a Série B até o final dela. Dirigente passa, treinador passa, jogador principalmente. Hoje rebaixa esse, amanhã joga a Série A no outro. Então, primeira situação, tem que voltar. Então, qual é a prioridade? Campeonato Brasileiro Série B. Não é fácil. Não tirem de barbada a Série B, porque sim, é um campeonato talvez até mais competitivo que o de Série A. Ele é mais competitivo e é nessa pegada que eu não consigo entender. Por quê? Né? Pegando o teu gancho, tem que fazer o planejamento e idealizar a tua forma de jogo. Tu vai buscar um treinador que contempla isso. Né? Filosofia. A tua filosofia de trabalho. Aí, só que assim, para disputar o campeonato, a Série A, o clube disponibiliza R$1 milhão. Para disputar o campeonato B, eles dizem que tem que ser orçamento de time B. E aí eles disponibilizam 300 mil. Se tu realmente tem intenção de voltar, tu pode sim fazer um investimento a nível de Série A. E tu tem capacidade. Um clube grande que nem o Grêmio, que está encerrando o ano superavitário e com suas contas em dia, esse é o grande mérito da gestão do Romildo. Sim. Ele pode fazer um investimento de clube de Série A. O voo fretado, boas concentrações, condição de trabalho, certo? O que não dá é para tu manter um investimento de clube de Série A sem convicção, sem uma filosofia, sem uma ideia de trabalho que contemple o retorno, porque se deve isso para o torcedor. Então, resumidamente, tu pensa da mesma forma que eu. Claro, tu faça o investimento, mas antes de mais nada, como é que nós vamos jogar esse ano? O que eu e tu fazemos por tardes e tardes aqui, muitas vezes, com o elenco que nós temos, às vezes tem um jogo importante, que nem esse do dia 18, teve outros importantes que a gente teve que planejar, pensar, repensar. Tem que haver, definir um departamento de futebol com as suas hierarquias bem definidas e buscar um treinador que contemple essa filosofia. E a partir daí, sim, investir as carências da equipe. O que temos na base e a partir daí começar a caminhar. Então, resumidamente, não dá para poupar. E também não dá para gastar sem planejamento. Sim, mas não dá para poupar. Não deve poupar. Porque é o discurso de todo mundo. Caiu, deu, agora é o orçamento reduzido, Mas daí eu faço outra pergunta. O clube é um clube do quê? É um clube social? É um clube de lazer? O clube é um clube de futebol.
Onde é que tu vai investir? Hoje tá beleza. Tá muito bom. A Siri quer falar, hoje tá bacana. O clube, onde é que tu vai investir a maior parte do teu PIB, vamos chamar de PIB? Sim. No futebol. Sim. Seja nas tuas categorias de base, na tua equipe principal, mas tem que haver um investimento pesado no futebol. Porém, a gente está vendo que não foi falta de verba, falta de investimento que rebaixou o Grêmio. Então tem que haver uma convicção de trabalho. Hierarquias definidas, aquilo que a gente costuma falar aqui, dirigente dirige, Sim. Treinador treina, jogador joga. Exatamente, cada um E não o contrário. Entendeu? E não adianta também atirar um treinador num vestiário e não dar o devido suporte para ele. E tu acha que, nesse caso assim de Série B, tu acha que é interessante trazer medalhão, não medalhão? Ou tu acha que teria que ser mais jogadores identificados com a instituição, com o clube, no caso? Eu acho que começa pelo treinador. Um treinador identificado com o clube, com uma filosofia que venha de encontro à filosofia. O que eu vi no Grêmio nos últimos anos, eu vi o Grêmio porque é uma característica do Renato, ele distou um pouco do Grêmio que a gente se acostumou a ver lá nos anos 90, futebol força, competição. O time do Renato, ele jogava, como ele mesmo disse, o futebol mais bonito do Brasil. Sim. Acho que aí houve um desencontro de teses e filosofias internamente e gerou uma certa confusão. Eu acho que o Grêmio tem que primeiro resgatar sua identidade. E tem, né? E tem. O Grêmio tem sua identidade. Todo clube tem sua identidade. Porque a torcida ainda tem essa identidade. Quem não tem aqueles que eu falei que passam. Mas a torcida tem sua identidade. Tanto é que o ídolo da torcida do Grêmio é Kahneman, é Jeromel, que eu vi um jogador no jogo do Grêmio, no último jogo do Grêmio, eu vi ele dar um carrinho Thiago Santos na linha alta e recuperou uma bola ali e eu vi a torcida vibrar com aquilo. E a identidade do Grêmio é essa. E essa identidade o Grêmio tem que recuperar pelo seu torcedor, que é quem vai amargar a segunda divisão. Exatamente. Ele tem que resgatar o seu orgulho que está ferido, o seu orgulho que está rachado. O Grêmio deve isso para o seu torcedor. E vai fazer isso resgatando primeiro essa identidade que se perdeu em algum momento. E aí trazer um técnico identificado com isso. Celso Roth. E aí, ou até o Luiz Felipe Scolari. Eu acho que houve uma injustiça com o Luiz Felipe nessa última passagem, como houve com o Celso na última passagem no Internacional. Né? Eles não tiveram essa culpa. Eles pegaram uma casa desarrumada que... E com o Thiago Nunes não foi diferente. Também, sabe? Então, uma coisa é tu pegar um incêndio para apagar, outra coisa é tu pegar uma obra para tu começar o alicerce lá numa pré-temporada, identificar um padrão de jogo e... Qual foi o melhor momento do Celso no Inter? Quando ele pegou a equipe numa pré-temporada. Sim. Que foi ali no 97. Conseguiu botar o trabalho dele. Então, e isso tem que trazer um treinador identificado com essa identidade que o Grêmio tem. Resgatar isso primeiro. E tu acha que o Wagner Mancini não encaixa? Perfeitamente. Só que o fato de rebaixar desgastou ele. Mas se nós pegarmos o trabalho dele no Corinthians, que o Corinthians não estava tão bem assim, ele conseguiu evitar esse rebaixamento. Claro que ele não fez nada mirabolante a mais, mas ele conseguiu dar um padrão de jogo para o Corinthians com todas as carências, deficiências e... Chegou a ver esse último jogo do Grêmio? Eu vi ele em partes, eu vi. Na tua opinião, tu acha que o empate ele passou pela mão do Wagner Mancini? A maioria dos gremistas que eu conversei atribuíram a ele. Para mim, não. Porque era um jogador que ele conhecia e eu duvido que no vestiário e até na hora que o rapaz entrou, ele não tenha avisado a característica. E ele orienta, ele não entra lá para marcar. Se o jogador tem um bom chute, ele não pode chutar da intermediária. Isso aí, claro,
As responsabilidades, eu como treinador, eu sempre chamo. Sim. Mas eu tenho que defender ele nesse aspecto porque eu analiso o contexto geral da obra, não apenas o resultado. O Wagner Mancini, depois que saiu o Renato, foi o treinador que conseguiu dar um equilíbrio para o time do Grêmio. E acredito que uma pré-temporada bem feita, bem desenvolvida, e algumas mexidas no elenco, não por deficiência de quem está ali, mas para justamente resgatar essa identidade que o Grêmio deixou se perder em algum momento do caminho, a manutenção do Wagner Mancini eu acho que seria um primeiro passo para as coisas começarem a dar certo. A minha opinião, eu atribuo 50% da culpa no treinador, no Wagner Mancini desse empate. Por quê? Porque ele só foi superior à equipe adversária, ao Corinthians, quando ele impôs o jogo. Ele foi pro jogo. E aí, em determinado momento, ele botou um 4-5-1. Ele levou o time do Corinthians totalmente pro campo do Grêmio. Cara, não adianta. Isso é fato. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu penso, né? Qual é o objetivo do time adversário? Chegar no teu gol. O que tu tem que fazer? Manter ele o mais longe possível do teu gol. E se tu tem que manter o mais longe possível, tu não pode jogar aqui. Se tu jogar aqui, uma jogada individual, um chute de fora, é meio gol. Agora, se tu jogar aqui, a possibilidade de ele fazer gol é menor. Tanto é que ele jogou o tempo todo assim, o Grêmio foi melhor que ele, porque essa partida em especial eu olhei. Eu tava fazendo algumas coisas ali em casa e ele tava olhando. E eu percebi isso. Quando eu vi que ele começou a substituir e começou a tirar pensador para marcador, eu comecei ali, eu ainda comentei assim, ó, vai ceder o empate. Eu confesso que só por esse motivo, sabe? Não por erro individual de jogador. Ali foi uma falha individual, ele deu espaço pro cara. Mas no momento a bola tava ali, né? No momento do gol do Corinthians, eu confesso que eu não estava assistindo. Eu ouvi o gol e aí fui prestar atenção. Mas tu mesmo me disse, e eu concordo, são coisas que a gente sempre conversa, que tu pode jogar com quantos marcadores tu quiser. Tu não pode trazer essa marcação para cá, tu tem que marcar da média para alta. Da média para alta. Eu não sou contra tu rechear um meio campo de marcadores, porém tu tem que sufocar de alguma maneira. O Celso Roth, ele construiu uma história maravilhosa jogando com 3 volantes, 4 volantes muitas vezes. Mas o que acontece? Todo mundo chama de retranqueiro, não é retranqueiro. Celso e Vinícius Felipe Scolari são escolas muito parecidas. Eles compactam o time e aí no momento que começa o jogo, que eles conseguem mapear o jogo, as linhas avançam. Exato. E sufoca o outro time. E sai lasca para conseguir furar o bloqueio. Mas um bloqueio lá. Alto. Médio. Ou pode ser até baixo, mas não tão baixo. Teve uma época. Mas não entregando o campo. Por exemplo, tu quer baixar, tu baixa, mas tu tem que ter um escape. Não, teve um momento da partida que tem o círculo central do campo e tem a grande área. Tava assim, ó. O atacante do Grêmio tava antes do círculo central do campo. O Grêmio tava jogando praticamente uma linha reta, assim, ó, sabe? Muito feio. Se vê isso, às vezes na Europa, um time atrás da linha da bola, porém, com a bola avançando, tendo verticalidade, tendo letalidade. E eu acho que passa por aí. E aí a questão da animosidade também, tu toma aquele gol ali, aí já tava tudo, né? Tomou o gol, terminou o jogo. Tomou uns 40 minutos. E começa o outro time pressionar, o psicológico... O psicológico já tá a tempo, capenga, né? Então eu sinceramente eu não atribuo a falha a ele. Mas no contexto da obra eu acho que ele foi, depois que saiu o Renato, que deu um maior equilíbrio. E o Renato, há algum tempo, o Renato vinha se sustentando de vitórias em Grenal, né? Que convenhamos é pouco.
Porque um treinador, ele tem que ter uma variação tática que quando o outro treinador, que é um jogo de xadrez, né? Sim. Sempre tipo um jogo de xadrez. Ele mapeia o teu sistema e consegue marcar tuas principais jogadas, tu tem que ter algum escape. Tu não pode virar um time óbvio e ganhar na sorte. Então, o Renato ele vinha há muito tempo já desgastado. Eu acho que ele, no segundo ano de Grêmio, com todas as conquistas que teve, valeria a pena para ele e para a própria instituição um desenlace ali. Talvez hoje o Grêmio não tivesse sofrendo esses abalos e talvez ele até já tivesse voltado ao Grêmio. Ah, sim. Né? Eu acho que tem que ter esse cuidado aí. Mas voltando à origem da conversa, tudo começa por planejar o ano que vem. Qual as prioridades? Planejamento é tudo, voltar para a Série A, sim, o torcedor precisa disso. Porque o torcedor é o que encara a derrota. Sim. É o torcedor que vai na venda, o torcedor que sai na rua, é o torcedor que o cara do ônibus pega e toca uma piadinha, é o torcedor que vai chega na obra lá para trabalhar, os colegas da outra equipe estão chacotando. Olha o que o torcedor do Cruzeiro está passando há anos. O Galo campeão, super campeão agora, e o torcedor do Cruzeiro, né? Não deve estar sendo nem um pouquinho fácil. Nem um pouquinho fácil, né? Então, para esse torcedor, o Grêmio tem que fazer um planejamento de retorno. E a Copa do Brasil te dá uma vaga direta para a Libertadores. E não é um torneio difícil de ganhar. Convenhamos, né? Sim. Que o Grêmio resgatando a sua identidade torna-se até um torneio fácil, tanto que é o rei das Copas, né? Grêmio e Cruzeiro. Veja bem, Cruzeiro, onde está, né? Onde está quanto dá até para fazer um cálculo, mas isso seria para a mídia esportiva mais especializada, mas quantos títulos da Copa do Brasil terá na Série B ano que vem? Poxa. Se for Cruzeiro não subiu, né? Não subiu. Imagina. Cruzeiro tem 6 títulos? 5? O Grêmio tem 5 e o Cruzeiro tem 6. Ou 5 e 5? Só aí são 10? 11 títulos. Tem Vasco. Não, Vasco voltou. Mas enfim. Chapecoense, acho que já foi também. Chapecoense eu não sei, mas o Juventude já foi. Já foi, tá. Mas enfim. Será que o Grêmio escapa? Futebol, como jogo, também é sorte. O né? Juventude encara quem? Vamos consultar. O Grêmio eu sei que encara o Atlético. Já de sangue doce, né? Já de sangue doce. O Juventude, ele pega o Corinthians. E o Corinthians está buscando vaga na Libertadores ainda. Ainda tem alguma coisa a disputar. E o Grêmio pega o Atlético de sangue doce, quer dizer, E o Bahia? Possibilidade A. O Bahia pega o Fortaleza. Fortaleza. Todos têm 43 pontos, menos o Grêmio. O Grêmio pode chegar a 43. Então, se o Juventude e Bahia não pontuar, o Grêmio alcança eles. Daí tem que ver como é que ficam os critérios. Os critérios... Será nos critérios daí. Agora, qualquer um dos dois que pontuar, o Grêmio está rebaixado. Sim. Qualquer um dos dois que pontuar. Os dois têm que perder. Se Bahia e Juventude pontuar, empate. O Grêmio está rebaixado. Que golzinho trágico esse do Corinthians, né? Demais. E o que falei pro Grêmio serve pro Internacional também. Se analisar a campanha do Internacional, só não rebaixou. Mas vai precisar de um bom planejamento pro ano que vem. Sim. E talvez até uma reformulação. Mas então tá. Tava bom o papo? Tava, né? Tava bom. Tava bom o papo. Hoje os dois mosqueteiros só. Os samurais só com dois. Eu acredito que as próximas serão assim. Até que nós possa trazer nossos convidados. Que a gente possa trazer os convidados pra gente agregar mais valores ali, aqui no nosso Samurai Cash. Eu queria agradecer
a todos por estar com nós aqui, participando, interagindo. Te agradecer mais uma vez por ser parceirão. Fazer vitória, tu sabe que tá no sangue. Agradecer nossos parceiros, nossos apoiadores, a Pamela, que está aí na Contra-Regra, nos bastidores, nos ajudando aí. E é isso. Até a próxima.